Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. A educação nos campos de cima da serra, 1969 a 2020. Módulo 2, o ensino universitário, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O ano é 1993. UX, Universidade de Caxias do Sul, Campus Vacaria, o ensino universitário, episódio 5. Entrevistada, Rosa Augusta Varasquim Gasperim, ex-aluna da FALEV, professora aposentada pela Universidade de Caxias do Sul, Campus Vacaria, para o canal YouTube HL História Legal. Sumário 1. Vídeo inicial. 2. Histórico da Universidade de Caxias do Sul. Campus Vacaria. 3. Sujeitos da história. 4. Entrevista com Rosa Augusta Varasquim Gasperim. 5. Filmagem do antigo campus da Universidade de Caxias do Sul. Campus Vacaria. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1969 a 2020. Módulo 2, o ensino universitário. Canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Aqui do extremo sul do Brasil para o extremo norte, ao oriente, ao ocidente, para o coração do planetinha. Então nós estamos aqui com mais um episódio da websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, módulo 2, o ensino universitário. E nesse vídeo, então, nós estamos iniciando, digamos, um capítulo novo, né? Que dentro do ensino universitário, nós iniciamos com a FALEV, trouxemos entrevistados que discorreram sobre a FALEV, trouxemos as filmagens do antigo prédio da FALEV e agora nós vamos trazer então a parte após a transição de FALEV para a Universidade de Caxias do Sul, Campus Vacaria. Então, nesse vídeo nós pretendemos trazer a entrevista da professora com a professora Rosa Varasquim, que trabalhou por muitos anos na Universidade de Caxias do Sul, Campus Vacaria, e inclusive se aposentou pela Universidade de Caxias do Sul. A professora Rosa, ela foi aluna da FALEV. Ela fez o curso de letras da FALEV. A sua história é muitíssimo interessante porque ela nos conta a sua trajetória, né? Que ela morava no interior com a sua família e veio do interior então para cursar essa faculdade, a Faculdade de Letras Vacaria, né? Então ela viu isso como uma oportunidade de sair daquela bolha, né, na qual ela estava, que era uma vida no interior, cercada de segurança, de carinho, de toda uma lógica, havia toda uma rotina ali, mas não havia uma expansão, né, digamos, para a questão do conhecimento, né? Então, a Rosa viu uma oportunidade de expandir os seus horizontes, de conhecer praticamente um mundo novo, né? O mundo das letras. E ela acaba se especializando em letramento. Então, ela estuda todos esses homens famosos, estudiosos, nós temos alguns aqui, né? Mas, além dos que estão aqui, ela estuda Piaget e Vygotsky, né? Vygotsky do interacionismo e Piaget do construtivismo. E depois, então, a professora Rosa, ela adota um método que tem como base o construtivismo do Piaget e o interacionismo do Vygotsky.
ela vem a ser professora em escolas de educação básica e depois ela acaba sendo professora universitária, porque ela vai continuando a estudar, faz especializações, depois ela faz o mestrado e ela vai então se especializando na área da educação e acaba por assumir disciplinas ligadas ao letramento, mas para ensinar aos acadêmicos, às acadêmicas, professoras, que são professoras já da educação básica, mas que ainda não tinham o ensino universitário. Então, essas professoras que estavam trabalhando e que não tinham licenciatura, elas se inscrevem, né, no vestibular da Universidade de Caxias do Sul e a Rosa passa a ser professora, então, dessas acadêmicas. Vejam que ela veio do interior como aluna, estudou, se especializou, passou no concurso, foi dar aula, inclusive no interior, né? Trabalhou no interior, nas escolas de interior, e depois, então, ela se estabeleceu ali na escola Bernardina Padilha, onde teve diversas experiências com o letramento com crianças, e nas séries iniciais, né? E depois, então, ela acabou ficando na Universidade de Caxias do Sul como professora de ensino universitário e dedicando-se a formar essas professoras que ainda não tinham o ensino superior. Então, ela mostra aí os desafios que enfrentou para estudar, os desafios que enfrentou para lecionar, porque aí ela traz uma visão de que não é fácil, não é tão simples assim lecionar no ensino universitário. Os professores de universidade são constantemente analisados, julgados, e, né, desde a roupa, do equipamento que usa, o material didático, a maneira de falar, a maneira de gesticular, tudo. Né? O professor está ali na vitrine e os alunos acadêmicos, eles têm um senso crítico muito grande em relação a esse professor. Então, é uma responsabilidade muito grande ser um professor universitário e também é um desafio muito grande modificar o ideário dessas professoras que já vêm com um método lá na sala de aula, um método mais antiquado, digamos assim, mais primário, né? A gente quer dizer primário no sentido de formação mesmo, né? E fica difícil quebrar esse ideário. Mas então a professora monta várias estratégias para mostrar a importância a essas professoras de uma melhor qualificação, profissionalização para trabalhar de uma forma mais adequada na sala de aula das séries iniciais. Então, a entrevista com a professora foi maravilhosa, nós fizemos na sua casa, muito interessante, porque a professora Rosa, ela gosta muito de ler, ela é uma leitora assídua, inclusive nós fizemos parte de um grupo de leitura que era o Semente Literária, ligado à Biblioteca Pública de Vacaria. A professora Rosa também trabalhou muito na ABT, Associação dos Amigos da Biblioteca Pública, onde essa associação, que depois vinha fazer parte também, essa associação, ela se concentrava em arrecadar fundos para comprar livros para a Biblioteca Pública Municipal de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, ela trabalhou muito tempo com essa associação, teve vários desafios nessa associação, trabalhou bastante para auxiliar a biblioteca, né? E então ela é a professora Rosa, ela é um ícone na cidade,
como uma das mulheres, né? Uma das primeiras mulheres, assim como já trouxemos a professora Luz Mari, já trouxemos a professora Jussara Dutra Vieira, né, que inclusive foram professoras, né, da Rosa. A Jussara foi professora da Rosa, e são as primeiras mulheres que trabalharam no ensino universitário em uma cidade considerada deverasmente machista, né? Então é um desafio muito grande, né? Você quebra paradigmas, né? A Rosa, ela quebrou uma porção de paradigmas, porque ela veio do interior de uma sociedade muito regrada no interior e expandiu seus horizontes estudando, se dedicou à sala de aula, a crianças, e depois também à educação dos jovens através da universidade, como professora universitária, e também formando professores para a educação de jovens e adultos. Então é uma entrevista interessantíssima, ela cita livros, cita autores, pensadores, e é muito rica essa entrevista para vocês entenderem a importância do ensino universitário presencial aqui nos campos de Cima da Serra. Então fiquem com essa entrevista sobre a Universidade de Caxias do Sul. Aqui nós temos sempre a cor, né, dos cursos. Antes nós estávamos trazendo a cor lilás, que é a cor referente à educação, ao curso de letras, curso de pedagogia, curso de estudos sociais. São essas cores lilazes que eram as cores utilizadas na FALEV. Agora nós estamos trazendo aqui o vermelho e o azul marinho. Vermelho e azul marinho. Às vezes o vídeo muda um pouquinho a cor, talvez não fique tão azul ali, parece que dá a impressão de ser um preto, mas não, é azul e vermelho, são as cores da UX, né? As cores da Universidade de Caxias do Sul e campus de Vacaria. Quero trazer aqui um selo que eu encontrei, porque eu também trabalhei na Universidade de Caxias do Sul, trabalhei por 3 anos no curso de Administração de Empresas e de Ciências Contábeis, ministrei 3 disciplinas nesses 2 cursos, Organizações, Sistemas e Métodos, Mercadologia 1 e Marketing de Varejo. Na verdade, essas 3 disciplinas para o curso de Administração de Empresas. E para o curso de Ciências Contábeis, eu ministrei a disciplina de Organizações, Sistemas e Métodos, que é uma disciplina muito importante para esses cursos, né? Já diz o nome, Organizações, Sistemas e Métodos. Então, é como você organiza uma empresa, que sistemas você utiliza, que métodos você utiliza dentro de uma empresa para geri-la, e também para ciências contábeis, como você gerir um escritório de contabilidade, né? Que também não deixa de ser uma pequena empresa, né? E aí precisa também de toda a organização, sistemas e métodos. Essa disciplina eu trabalhei então com o pessoal das ciências contábeis. E eu trago então esse selinho aqui, depois eu vou tentar aproximar para vocês. São os 30 anos, quando a UX fez 30 anos, em 1997, eu estava lecionando quando ela fez 30 anos. Então esse selinho traz aí a estrela branca, as cores azul marinho e vermelho da UX, e o ano inicial da UX é 1967. A FALEV começou em 1969 e o campus universitário de Vacaria começou em 1993. Então, eu comecei a dar aula na UX em 1996, provavelmente. 1996, porque eu fiquei até 1998, final de 1998, fiquei 3 anos, ó, 96, 97 e 98.
Eu saí para ganhar a minha filha em novembro de 1998, então praticamente eu dei aula o ano todo, né? Então são 3 anos e no final da licença prêmio, eles acabaram me dispensando porque eu precisei de um pouquinho mais de tempo, pedi uma licença não remunerada, né, por conta da minha filha, e eles acabaram me demitindo, não quiseram esperar mais. E um fato assim que muito me entristeceu, porque eu gostei muito de lecionar na Universidade de Caxias do Sul, eu me senti realizada. A primeira vez na minha vida que entrei em uma sala de aula foi como professora universitária. Talvez eu tenha quebrado vários paradigmas aqui nessa cidade, porque eu saí para estudar, eu estudei em Lages por 4 anos, me formei em administração de empresas. Inclusive, na época, eles diziam que ninguém terminava em 4 anos a faculdade, né, que as pessoas levavam mais tempo, porque tinham que viajar e tudo mais, e nós éramos estudantes que trabalhavam durante o dia, a maioria, e eu trabalhava o dia todo, e 5h30 eu pegava o ônibus e ia para Lages estudar. Mas quando me disseram, você não vai conseguir, eu olhei para a pessoa e disse, eu vou conseguir. Eu vou me formar em 4 anos. E eu me formei em 4 anos em administração de empresas na Uniplac. Depois, então, eu me dediquei vários anos ainda trabalhando em empresas, que eu vinha trabalhando desde os 14 anos. E aí chegou um tempo que eu não queria mais trabalhar em empresas e decidi ser professora. E aí veio a oportunidade que o professor Homero me deu, que ele marcaram uma entrevista com ele. Eu fui até o campus de Vacaria, conversei com ele, ele disse, se você fizer a pós-graduação em marketing na Universidade de Caxias do Sul, você pode lecionar várias disciplinas aqui, porque nós precisamos de professor, mas tem que ter pós-graduação. E eu disse, não, eu faço a pós-graduação. E me matriculei no mesmo, em 1995, eu entrei no curso de pós-graduação da Universidade de Caxias do Sul, que foi uma especialização fantástica, muito bem feita. Os professores vinham todos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através de um convênio com a Universidade de Caxias do Sul. Eles vinham a Caxias e nós tínhamos aula, então, toda sexta-feira à noite e sábado de manhã. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira, logo após o almoço, eu embarcava no ônibus para Caxias, ia frequentar, então, a Universidade de Caxias do Sul, especialização em marketing, uma especialização com professores fantásticos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Esse curso foi de uma qualidade excepcional, fizemos trabalhos excepcionais junto com os colegas, tivemos colegas assim fantásticos, pessoas que trabalhavam em grandes empresas, pessoas que trabalhavam na Câmara da Indústria e Comércio de Caxias do Sul. E então, com muita honra, assim, voltei à minha cidade natal, que é Caxias do Sul, para fazer essa especialização, a qual eu dediquei todo o meu empenho, 3 anos, para as turmas de administração aqui do campus de Vacaria e para as turmas de ciências contábeis. E foi maravilhoso, né? O último ano, 98, eu estava grávida, desfilava pelos corredores do campus antigo, que vocês verão as filmagens logo, e ao filmar, inclusive, né, o campus antigo da Universidade de Caxias do Sul, eu fiquei muito emocionada, porque eu me lembrei muito de eu grávida com a minha filha, aquela barriga imensa, e eu fui dando aula até o 8º mês de gravidez, quando ela nasceu. Eu só saí da UFS para ir ganhar a Marina,
Eu fui hospitalizada para controlar a pressão e, na verdade, eu ganhei a filha. Então, eu só saí da universidade para ir ganhar minha filha, porque eu amava o meu trabalho. Amava o meu trabalho. E ali descobri uma verdadeira vocação que eu tinha para dar aula e fiz trabalhos muito diferenciados com essas turmas, tanto na área de organizações, sistemas e métodos, como na área de marketing e pesquisa ao consumidor. Foi muito rica a experiência como professora universitária na Universidade de Caxias do Sul. Então, aqui nós temos esse selo que comprova 1967 abriu o campus lá em Caxias. A 1997 eu estava lá trabalhando como professora. Ela estava completando 30 anos de Universidade de Caxias do Sul, quando eu entrei. E agora, então, né, já são muitos longos anos, né? E após lecionar, então, nessa universidade, eu acabei decidindo fazer a licenciatura plena em História para continuar dando aula. Aí fui para a educação básica e fui dar aula no estado. Mas isso é uma outra história, né? O que nós queremos trazer para vocês é sobre a Universidade de Caxias do Sul, a qual agora nós iniciamos com esse episódio da professora Rosa Varasquim, que foi muito atuante, por muitos anos, chegou a se aposentar por essa universidade. E então nós queremos mostrar com esses vídeos da Universidade de Caxias do Sul, Campus Vacaria, a importância do ensino presencial e a importância que a Universidade de Caxias do Sul trouxe aqui para a profissionalização não só dos profissionais da educação, mas também dos profissionais da área de administração de empresas, seja comerciários, comerciantes, empresários e também dos outros cursos que ela trouxe. Ela trouxe o direito, né? E também ciências contábeis e também o processamento de dados, né? Por muitos anos foi trabalhado, né, esse curso processamento de dados, que gira em torno da programação, né, de computadores. Por muitos anos teve no campus Vacaria. Então, olha só o avanço da FALEV, a Faculdade de Educação, a Faculdade de Letras e Educação de Vacaria, com uma formação de letras, estudos sociais, ciências. Olha a expansão, quando ela se tornou um campus universitário de Caxias do Sul, aqui nos campos de cima da serra, ela também expandiu, trazendo mais cursos, diferentes cursos, tanto na área de exatas, que é o processamento de dados, como na área de humanas, que é direito, história, na área da educação, pedagogia, letras, né? Ou seja, foram muitas emoções, né? Ciências contábeis também, na área de ciências aplicadas, administração e ciências contábeis, né? Que é ciências aplicadas. Ciências exatas, o processamento de dados, e área de humanas, direito, história, né? E na área da educação, a licenciatura em letras e em estudos sociais, e que depois expandiu para história e outros cursos. Então é isso que nós queremos trazer para vocês, essa instigante entrevista que traz aí um grande desafio para uma pessoa que tinha uma realidade interiorana e veio para a cidade e expandiu a sua consciência e ajudou, né, emanou essa consciência para outros profissionais da educação. Um grande abraço a todos vocês. Histórico. Em acordo com o livro Raízes de Vacaria I, em 1993,
a Associação Pró Ensino Superior dos Campos de Cima da Serra, presidida pelo bacharel Lino Antônio Jacques, atendendo às solicitações da comunidade acadêmica e forças vivas da região, oficializou o convênio com a Universidade de Caxias do Sul, instituindo o campus universitário de Vacaria como um dos campi da Universidade de Caxias do Sul. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1969 a 2020. Módulo 2, o ensino universitário. Histórico. Este selo representa os 30 primeiros anos da Universidade de Caxias do Sul, fundada em 1967 em Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Foi confeccionado em 1997 para a comemoração dos 30 anos de uma entidade comunitária dedicada ao ensino universitário. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1969 a 2020. Módulo 2, o ensino universitário, para o canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Sujeitos da história: Rosa Augusta Varasquim Gasperim, 71 anos, natural de Vacaria, Rio Grande do Sul, formada em letras, português e inglês, na qual tinha literatura da língua portuguesa e inglesa. Fez várias especializações em alfabetização, com mestrado em letramento, cujo tema da dissertação de mestrado foi o letramento na formação docente. Formou-se no curso normal, no Colégio São José, tornando-se professora. Trabalhou como professora do Estado do Rio Grande do Sul na Escola Bernardina Rodrigues Padilha e por muitos anos na Universidade de Caxias do Sul, onde aposentou-se. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1969 a 2020. Módulo 2, o ensino universitário. Canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Então, estamos aqui na residência da professora Rosa Varasquim e ela vai nos dar um depoimento sobre as suas atividades na Universidade de Caxias do Sul. Primeiramente, como estudante da FALEV, né, professora? Sim. E depois, então, nós vamos ter aqui um diálogo sobre o ensino universitário. Para o websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, módulo 2, o ensino universitário. Então, professora, pode se identificar. Sim, o meu nome é Rosa Augusta Varasquim Gasperim. Eu sou formada em letras pela FALEV. Tenho várias especializações na área de alfabetização e mestrado na área de letramento. A minha dissertação, eu abordei o tema, o letramento na formação docente. Eu estudei na FALEV, eu tinha uma filha de faz uns 46, 45 anos atrás. Nesse tempo, eu acho assim que a FALEV foi muito importante para o ensino de Vacaria, porque quando ela chegou em Vacaria, quando instituíram a FALEV, ela foi foi assim um polo de qualificação de professores, porque na época não tínhamos nenhum curso superior aqui em Vacaria, e muitos colegas, inicialmente, assim, no decorrer, enquanto eu estive no curso, a maioria eram professores. O curso foi o curso de letras, eu não lembro se tinha um outro tipo de curso, mas eu lembro de letras. Eu acho que para mim, assim, foi uma coisa muito importante participar desse curso, fazer o curso de letras. Eu não saberia definir se o curso foi de grande qualidade ou não, mas eu posso dizer o que foi para mim o curso. Por exemplo, eu, como sou filha de colono, de origem italiana, vim de uma família muito numerosa,
Morávamos na colônia, meu pai e os 12 filhos. Eu tive 14 irmãos, sendo que 12 só que chegaram na fase adulta, 2 não. Eu sou a 11ª filha da família. E, assim, numa educação bastante rígida, principalmente com as mulheres. Então, frequentar o curso de letras, para mim, me deu a oportunidade de eu interagir com outras pessoas de outras origens, perceber culturas diferentes, de criação da família, de como a família se constituía. Convivi com pessoas da cidade, principalmente, porque como a gente morava no sítio, foi bastante... E durante o meu curso do ensino fundamental e científico, eu morei também com uma irmã na cidade de Lages, e eu não sei, eu acho que as pessoas do interior, elas demoram um pouco para entender as questões que estão em torno da vida, Eu acho que foi importante, então, para a senhora sair daquela sua bolha, né? Da sem bolha dúvida. da família de interior, né? Com aquela mentalidade. Para mim, foi esse o grande diferencial de cursar letras. Foi essa questão ali de sair daquela bolha, exatamente. Eu lembro de coisas bem interessantes. Por exemplo, eu me lembro que na época que eu fazia o curso, também na mesma, não sei exatamente em que etapa do curso eu estava, mas eu lembro que eu tinha uma colega que ela se chamava Glória Escopel de Lima. Até hoje a Glória está no meu coração. Eu sei que ela faleceu recentemente, mas ela foi uma coisa determinante na minha vida, principalmente na questão de ler, porque naquela época estava acontecendo a Guerra das Malvinas. E ela e o professor Homero, que o professor Homero também foi meu professor, eu acho que ele dava algumas coisas relacionadas o SPB... EPB, né? Estudo dos Problemas Brasileiros. E eles discutiam a guerra, discutiam sobre a ditadura. E para mim, a ditadura, naquela época, eu nem sabia onde que ela estava, se ela estava influenciando minha vida ou não, eu não sabia. Mas esse convívio com a Glória, essa discussão que ela fazia com os outros, me chamou muita atenção. E eu, dali em diante, comecei também a ler, né? E já que o curso de letras tinha a ver com literatura, com língua e literatura, a literatura brasileira foi muito boa para mim nessa questão de evolução, de eu como pessoa, como ser humano. A qualidade da universidade, eu não lembro assim, se foi a universidade que interferiu na minha vida, se foi essa convivência. Mas foi uma janela, né? Mas foi uma porta que se abriu na minha vida. Uma janela, uma porta que muito significativa também. Trouxe a senhora para o mundo, né? Trouxe para o mundo, para o entendimento dessas questões. Porque eu acho que quando a gente está no sítio, você não tem muitas questões para refletir. Na cidade há uma coisa maior. Existe uma rotina no sítio, né? Aquela rotina. Tu vai seguir aquela rotina para a sobrevivência. Com certeza. E não vai ficar questionando muito também, né? Eu não participei assim... uma outra coisa interessante que aconteceu comigo no curso foi que eu tive... Quando eu comecei, eu tinha uma filha de quase 1 aninho. Durante o curso, eu tive 2 filhos. No dia da minha formatura, o meu filho mais jovem tinha 2 meses. Olha só. Então foi bastante assim difícil também, porque eu tinha que deixá-los. Foi um grande desafio, né? Sim. Foi um desafio. Uma moça que sai do interior, vem para a cidade estudar e já é casada, já está tendo filhos e não desiste, né? E não desistiu do curso, né? Foi um grande desafio, não foi uma coisa muito fácil. Eu lembro, então, de vários professores. Eu lembro da Marina Brito Bosch, que foi minha professora. Eu lembro da Jussara Vieira também. Na época, ela também ela passou um período bem difícil,
de que ela estava se separando do marido, também foi, mas ela foi excelente professora. Lembro do professor Lauro, da professora Norma Preto. Bem famosa essa, né? É, bem famosa, era muito competente, ela dava latim. Eu gostava muito do latim, do professor Slaviero. O inglês, eu não sei se é a origem da gente italiana, que a língua não dobra, eu sei que eu sofri muito com aquele inglês da faculdade, mas superei assim as dificuldades maiores e hoje eu sou muito grata à FALEV por ela me ter proporcionado, sem eu precisar sair da minha cidade, um curso superior. Já que eu acho que teve também aquele ponto que a senhora falou da formação dos professores da cidade e do entorno da cidade, né? Sem dúvida, né? Porque a maioria dos alunos eram professores. E na época o professor era muito mais valorizado, tanto no salário como a escola pública estadual. Era assim, era o sonho nosso passarmos no concurso do Estado. Depois que eu terminei o curso, eu não dei andamento à minha profissão de professora, porque eu tinha 3 filhos bem pequenos, em 3 anos e 11 meses eu tive os 3 filhos. Então eu dei uma pausa, mas nessa pausa eu também fiz o concurso do magistério, assim, estadual, e eu fui aprovada e aguardei o tempo de ser chamada, que na época também demorava muito e o curso começava, a gente sempre dependia de ir para o interior, então quando eu fui chamada foi difícil por causa disso, mas eu ainda não assumi nenhuma responsabilidade com o magistério. Eu não participei assim da transição da FALEV para a UX. Não, eu só me lembro que ela tinha essa preocupação de trazer a universidade para cá. Eu acho que foi uma coisa muito boa também. A UX desempenhou um papel muito grande porque ela atendeu a região de todos os municípios em torno, Vacaria, tinha alunos na UX. Eu também lecionei na UX, mas eu não fui assim de imediato professora. Como que eu entrei na UX? Eu entrei na UX como professora porque eu trabalhava no Estado, né, já então, como professora alfabetizadora. Porque outra coisa na época que acontecia, que você chegava na escola, você tinha que assumir a vaga que tinha ali, não independente se era... E eu também fui normalista, então eu fiz o meu ensino, o 2º grau, como se diz hoje, o ensino médio hoje, na minha época era 2º grau, né? Não lembro mais também. Científico. Eu fiz 2 anos de científico e 1 ano eu concluí o ensino na Escola São José. E como eu era normalista também, então eu assumi uma primeira série na Escola Estadual Bernardina Rodrigues Padilha. Foi bastante difícil no começo, porque eu não imaginava ser professora de ensino fundamental, mas eu resolvi abraçar e fui fazer várias formações. Daí, na época, a UX como ali na escola tinha ainda muitos problemas de evasão, era uma escola assim de periferia, e os alunos tinham bastante defasagem, a idade série, e a UX implementou ali um projeto juntamente com a Esther Pilar Gross para ver se a gente encontrava saídas para diminuir pelo menos a evasão, diminuir o abandono da escola, assim, a reprovação era muito grande. E nesse meio tempo eu já vinha cursando pós-graduações, tudo na área de alfabetização, eu fiz na área de aprendizagem com o GEMPA, que era da Esther Pilar Gross, ela era a coordenadora desse instituto. O GEMPA até foi implantado uma época no estado, né? Eu acho que foi no município. Alfabetização. Acho que foi no município de Vacaria. Foi no município de Vacaria. Ah, no município, não no estado. E em função disso, eu assumi a minha formação de alfabetizadora, daí de um tempo, eu não sei quantos anos já tinha a UX aqui em Vacaria.
mas eu assumi as disciplinas de alfabetização inicialmente, as que era alfabetização, língua escrita 1 e 2. E ali eu acho que desempenhei muito bem o meu papel, assim, na área da educação, porque eu não só era professora universitária que falava sobre alfabetização, mas também eu vinha lá da sala de aula, que eu podia aprender. Tinha a sua prática, então. Eu tinha a minha prática, nas pós-graduações a gente estuda também muita teoria, eu fiz a escolha da minha metodologia de alfabetização, eu me saí muito bem com os alunos, tanto que eu tinha quase 100% de aprovação. A senhora escolheu qual método, do Piaget ou do Vygotsky, ou Assim, construtivismo? O que a senhora escolheu? É um construtivismo intervencionista. Mas tinha Vygotsky, Vallon, Piaget na constituição dessa metodologia, que é uma metodologia, não é só você ensinar. A questão não era só ensinar, era ensinar e também entender como aquele aluno estava aprendendo, porque a didática não ficava somente em listagem de atividade. Se tu fizer essa atividade, então o aluno vai aprender a ler e escrever. Não, são critérios teóricos, rigorosos também não, porque nenhuma teoria é muito fechada, inflexível. Mas era possível a gente saber o que o aluno estava pensando, olhando o modelo ou o nível de escrita que ele estava tendo, para a gente saber o que teria que fazer. Porque hoje a gente já sabe que a criança passa, antes de saber ler e escrever, ela passa por outros níveis. Por exemplo, inicialmente ela desenha pensando que está escrevendo, depois ela faz alguns rabiscos também pensando... E ela conta história só olhando as figuras também, também, né? Eu percebi ontem uma criança de 5 anos no posto de saúde que ele estava ali, e ele estava com um livrinho e ele ainda não sabe ler e escrever. Mas ele contou toda uma história olhando os desenhos. Na verdade, ele não sabe a maneira... ele não sabe ler e escrever a maneira que se espera que é ler e escrever, mas ele já está tendo gestos de escritor, de leitor, mesmo quando ele escreve letras aleatórias. O que uma criança que desenha está pensando? Ela está pensando que é o desenho que representa a escrita. Quando ela está fazendo o rabisco, ela está pensando que a letra, como a letra segue uma linearidade, ela acha que a escrita seguindo a linearidade, já está escrevendo. E assim a gente vai sabendo, ela não faz letras porque ela não conhece letras. Então, para essa criança ou para essas crianças, eu tenho que organizar um mundo de letras, de história, de escrita. E eu acho assim que essa coisa que eu tinha, que me facilitava muito o meu trabalho na UX, mas também era a prática que eu exercia, eu alfabetizava alunos também, e essa troca com minhas alunas foi assim muito rica. Uma coisa que, comparando eu aluna e eu professora, eu percebo que muitas alunas na universidade elas não têm consciência ainda do valor do que é uma universidade. E eu, me comparando, na época eu também não tinha muita consciência. Eu não tinha, assim, aquela coisa que eu tinha que me empenhar muitíssimo. Embora eu me empenhasse, mas era uma coisa, eu vou fazer essa prova, né? E eu, como professora, eu observava isso nas minhas alunas também. Mas eu também tive, assim, muitas partes boas sendo professora universitária. Tive uns encontros muito ricos com minhas alunas. Eu era professora, depois, mais tarde, eu fui ganhando outras disciplinas. Eu recebi a disciplina de educação infantil, de literatura infantil. Também foram momentos muito ricos em apresentar para elas diferentes histórias, como que a literatura exerce a função de
de enriquecimento humano da gente, né? Como a gente interpreta o mundo através da literatura, como essa literatura pode ser rica na gente, pra gente em todos os sentidos, como mãe, como professora, como todas. Eu acho que a literatura é uma que devia ser muito mais valorizada, a questão da leitura na escola, porque eu entendo que a literatura tem uma frase que o Humberto Eco diz, que quem lê um livro, quem não lê vive uma vida, só uma vida. E quem lê tem infinitas possibilidades. Porque na ação do personagem, toda aquela coisa, você vê o quanto aquele personagem, como ele agiu para resolver os problemas dele. E isso vai tudo enriquecendo. Eu acho que a literatura, para mim, foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na minha vida. E eu, com o tempo, assim, foi passando, eu me aposentei. Então, a UCS também foi fundamental, eu acho, para a vacaria. Também sem olhar muito o critério qualidade, competência, mas toda pessoa que passa para o ensino superior, ela termina diferente. Ela termina bem diferente. Então, a senhora poderia dizer qual a importância, né, do ensino superior a partir desse... A senhora fez todo um panorama aí, desde de aluna até professora e até quando chegou na pós-graduação e já foi se especializando mais e talvez dando mais importância a esse ensino superior, né? Porque então, se não é durante... Eu acho que a importância da universidade é assim, pode ser que o curso eu levei um pouco brincando, mas quando eu vou exercer minha profissão, eu vou reconhecer o valor da universidade. Porque eu vou poder me apoiar em coisas que eu ouvi, em teorias que eu estudei. Eu vou buscar alguma coisa. Aí é onde acontece assim, para a aluna. Mas eu podia ter estudado mais, ter feito mais assim. Mas ela sempre vai influenciar na vida da gente. E eu acho que a UCS exerceu esse papel em todos os alunos que passaram por ela, em diferentes cursos. Eu acho que foi muito bom para qualificar talvez, né, esses professores que... E outros profissionais, não só que nem a UCS trouxe outros cursos. Com certeza. Então ali foi significativo, além de trazer o curso na área de educação, ela trouxe o direito, né, foi o primeiro, né, depois a administração, no qual eu trabalhei também, né, por 3 anos como professora. E as ciências contábeis, eles trouxeram. Sim, então vários outros cursos processamento de dados. Outros profissionais, abriu portas para quem não queria ser na área da educação, também tinha opções. Claro. E ele foi bem famoso nesse curso do direito, né? A gente pretende trazer algum professor do direito para esclarecer como foi esse processo, né? Desse curso de direito que foi tão importante aqui para a vacaria, né? Eu acho que, assim, mesmo que a gente não exerça a profissão do curso, mas a graduação, ela exerce um domínio na vida da gente. Eu acho, assim, que pode parecer nos primeiros momentos que é um curso, eu vou lá só estudar teoria, eu vou ter que ler aquilo, vou ter que aquele outro, mas tudo na universidade tem um porém. Tem alguma coisa que ajuda você a resolver os problemas na área da tua profissional, na área pessoal também. Pessoal. Né? O direito é tão importante, né? Quanta coisa você pode, sendo esclarecido em direito, resolver na tua vida pessoal e da tua família. Sem dúvida. Eu acho que a universidade foi a UCS foi muito importante para a vacaria. A gente tem que abrir portas para outras instituições também, como agora chegou o Instituto Federal, mas no momento em que a UCS estava aqui, em Vacaria, com uma única instituição, eu acho que ela fez o que ela devia ter feito. Foi muito, muito rico para a cidade, a evolução, ela trouxe várias coisas que merecem nosso aplauso, nós, enquanto os moradores de Vacaria.
E eu sinto muito orgulho de ter trabalhado na UX. Bom, então aqui a gente já observou como a senhora, como foi ser professora na Universidade de Caxias do Sul, quais cursos que a senhora lecionou foi... Eu lecionava só no curso de pedagogia e eu trabalhava com os estágios, o estágio 1 e 4, o primeiro estágio e o último estágio. Uma das coisas que dava para a gente perceber bastante na questão de ser professora de estágios era o quanto nossas alunas tinham pouco tempo para se dedicar também para a graduação. Porque muitas trabalhavam de manhã e de tarde e à noite ia para a UX. Então, às vezes a gente exigia as coisas, mas também ao mesmo tempo você tinha que abrir algumas possibilidades, porque realmente muitas vinham de Caxias, de Bom Jesus, de outras cidades ali que agora não me veio o nome de nenhuma. Vizinhas aqui. Vizinhas. E além de tudo, ainda tinham que voltar para casa, no outro dia cedo voltar para a escola. Então, não era fácil para elas. Mas eu não me lembro de aluna minha ter desistido no meio do caminho. Então, como era o seu relacionamento com essas alunas e talvez algum aluno, porque eram menos, né? Menos alunos homens, eu pensava comigo assim, eu tenho que ser uma professora que cumpra a minha função. Então, às vezes, a gente até, nessa questão de querer fazer o melhor, você, às vezes, pode ser até um pouco, como é que eu diria, inflexível, né? Então, eu tive alguns problemas com o aluno. Uma aluna num estágio, um aluno que eu reprovei no estágio, daí também. Mas nenhum, os 3 alunos que entraram na ouvidoria, todos eles eu consegui provar ou recolher informações para a instituição de que o que eu tinha feito estava dentro das exigências que a UX queria. Então, não vou dizer assim que foi tudo muito maravilhoso, foi muito rico, mesmo no enfrentamento dessas dificuldades. Porque sem dificuldade não tem, porque eu acho que o ensino, você ser professor... ser professor, né? Ser professor... Em todas as idades, né? Em séries, mas tanto no básico como no ensino universitário, né? Tudo muito difícil, né? Sem dúvida, mas tem uma complexidade muito grande no ensino de ser professor no ensino superior. Assim, primeiro a gente é muito avaliado pelos alunos, né? Você... Desde da parte como se apresenta, né? O material que tu leva, o material didático que tu usa, tudo, né? Os textos, as questões. É muito avaliado. Eu realmente, eu era tida como uma professora muito exigente. Tinha muitas alunas, a maioria, eu diria, que entendiam essa questão da exigência, que tinha que ser. Principalmente no estágio. Pensando numa qualidade, né? Pensando numa qualidade, de que sabia que ao sair da universidade essa professora ia estar lá numa escola, para que ela não continuasse aquela rotina, que ela percebesse as dificuldades que os alunos tinham. Então, eu diria assim, que em todos os sentidos foi bastante difícil, mas eu não me arrependo em nenhum momento de ter passado por esses momentos, como que eu... claro que muitas questões eu vejo hoje, e muitas que eu teria uma maneira de ver diferente, porque a maturidade dá isso pra gente. Acho que o professor não poderia se aposentar, acho que ele deveria começar mais tarde, porque a compreensão que a gente tem da teoria é muito diferente de quando a gente é jovem, que a gente não consegue fazer a transposição, que aquela prática, aquela coisa, ela te diz, não só prática, ela te diz ali que dentro daquilo
tem um pensamento, tem um estudo, tem uma epistemologia. Para amadurecer, a gente tem que passar por todo o processo, né? Também. Então não dá para tu começar já bom, tu não vai começar bom. Não, tu vai começar, digamos assim, preparado, né? Fez uma faculdade, tá preparado, então vamos começar. Mas com aquele teu trabalho diário e o tempo todo pesquisando, porque o professor é um pesquisador, né? Sem dúvida, principalmente o professor alfabetizador. E o universitário, né, principalmente, é um pesquisador, ele tem que estar sempre inovando, ele não pode parar no tempo, né? Porque assim, seja qual área for, né? Eu fui professora universitária tanto na área das aplicadas, que é a administração de empresas e ciências contábeis, como fui também na área de humanas, né, de história e pedagogia, esses tipos de cursos da área de humanas. Mas tanto num como o outro, você tem que se manter atualizado, porque o teu aluno, com as novas redes sociais, mídias, o acesso que ele tem, porque foi só aumentando o acesso dele às tecnologias, nós também precisamos nos reciclar o tempo todo, né? Então, acho que isso foi também um desafio, né? Mesmo na sua época, que não era ainda tão cogitada, tão essa presente, tão presente, né? Ainda não tinha a inteligência artificial, mas já tinha recursos, assim, principalmente os relatórios de estágio. A gente tinha que ter um cuidado muito grande, porque tinha cópias, às vezes, de textos de outros, sem a identificação. Então, ali tem que ser um trabalho rigoroso. Com isso, né? Um trabalho bem rigoroso, que o aluno, às vezes, não entende, né? Não que ele não possa usar um fragmento de um texto, ele pode, mas o que ele, às vezes, questiona é que por que tem que identificar? E tem que identificar, porque a ideia não é sua, né? É um respeito ao estudo elaborado. É a mesma coisa que o Leonardo da Vinci, por exemplo, teve várias invenções, né? Paraquedas, helicóptero. Não tem como a pessoa que criou o helicóptero atual não se reportar a ele. Sim. Porque o princípio começou lá, né? Ele chegou à conclusão que a gente poderia voar, que o ser humano poderia voar usando máquinas, e desenhou alguns protótipos. Claro que essas pessoas, né, evoluíram muito, evoluíram o estudo dele, mas partiram do estudo dele. Sem dúvida. Né? É isso que que enriquece, né? O cara lá que estudou, que pesquisou e que publicou. Então, valoriza. Eu usando o texto dele e identificando, vai mostrar que eu estudei, que eu fui em busca de textos para enriquecer o meu trabalho, mas isso, na época, era um problema bem presente, assim, que tinha bastante questionamentos. Mas também, assim como eu tive problemas com alguns alunos, eu tenho muito a alegria de conversar com minhas ex-alunas e falarem: olha, professora, eu fiz um projeto de leitura na escola, foi assim. Eu ainda recebo, às vezes, solicitação de ex-alunas para dar uma ideia sobre um projeto de leitura, para ver uma ideia sobre uma lista de livros que elas poderiam usar. E isso sempre me deixa muito feliz. E elas sempre dizem: olha, eu uso a leitura na sala de aula porque aprendi com a senhora. Então, isso também é uma coisa que te dá Então, mexe, né? Lá da universidade, mexe lá dentro da sala de aula, né? Sim, sem dúvida. No seu, digamos, na sua profissão, que vai diretamente para a sala de aula, que é o que se busca, melhorar o nível de aprendizagem. É o objetivo da universidade, né? Melhorar o entorno, a comunidade. Eu acredito que a gente pode definir, assim, o fundamento de ter tido um ensino universitário de qualidade presencial, aqui nos campos de Cima da Serra, como uma qualificação daqueles professores que no início eles só tinham até quinta série, né? Sem dúvida. Até quinta série, com a quinta série você poderia ser professor.
né? Depois chegou o Colégio São José, Podia quando ser ele normalista. implantou o normal, né, o curso normal, aí você tinha que ter até o final do ensino médio, curso normal. Então isso foi qualificando, foi melhorando, né? Trouxe o desenvolvimento, trouxe né? o E é o desenvolvimento. aprimoramento das escolas, porque mesmo você... Há uma grande diferença, uma professora que só estudou até quinta, com uma Claro. professora que agora é normalista. Normalista. E o fez curso ensino. normal até hoje, né? Ele é muito bem visto porque são ensinadas práticas, especialmente para o letramento. Né? Isso aí. Então, a senhora poderia citar algum fato engraçado que ocorreu e talvez um fato dramático? O que a senhora acha? Pode citar alguma? Lembra? Um fato engraçado a senhora lecionando e um dramático. Engraçado? Na Universidade de Caxias do Sul. Um fato dramático? Eu também lecionava alfabetização a alunos de alfabetização de adultos. E a gente... Educação de jovens e adultos, né? Da EJA, né? Na que EJA. tem a T1, né? T1 a T3 é o letramento para adultos. E naquela época, uma das tarefas finais foi feito assim, eu dividia turmas em grupos e elas tinham que apresentar para os professores do ensino de adultos, né? Então eu fiz o convite aos professores e as alunas se prepararam, foi um momento bem significativo também, as professoras gostaram muito. Mas o dramático foi o seguinte, ao redigir o convite, eu coloquei no convite às 17 horas. E era às 19 horas. Então foi assim uma coisa que... eu digo dramático porque, nossa, foi uma falta de educação tão grande, né? Chamar os professores, e vieram vários, nossa, um monte de professores. Esse horário era o convite para... os professores do formação? Município. Uma formação, As seria alunas- às 19... Seria 19 e eu coloquei no convite às 17 horas. Nossa, e aí o que E aconteceu? os professores vieram, daí eu chego lá na universidade, no horário que era para chegar, Às 19. e estavam elas lá, assim, mas já bem Imagina, 2 ansiosas. horas esperando. Mas a gente conseguiu, as alunas eu acho que desempenharam bem o papel, eram assuntos bem significativos. Claro que as professoras tinham muito a Isso foi no contribuir. campus antigo. Não, foi nesse ali, foi no campus novo. No campus novo já. Eu aqui... Ali, indo para Bom Jesus. Eu né? lecionei bem pouquinho tempo, eu acho que foi ali no batalhão, acho que um semestre só. Eu lecionei ali. No antigo campus. Do da antigo UFS. campus. E aí depois E a senhora já foi para o novo, então. Alegre, eu acho que alegre, assim, é quando eu tinha, assim, que me dava muita satisfação, era a apresentação, elas, após o estágio, elas tinham que fazer um tipo de... Como foi o estágio para cada uma, né? Como tipo de uma avaliação. E era sempre muito rico isso, porque ali eu acho que elas viam que valia a pena eu ter sido bem exigente, né? Elas conseguiam perceber várias coisas, quando aquelas que faziam projetos. Porque o estágio 1 era assim, elas tinham que ir para a escola e encontrar um problema. Encontrar aquele problema na escola em que, algum modo, elas poderiam resolver. E elas resolviam esse problema só num trabalho escrito. Elas teorizavam esse problema no estágio 1. O estágio 4 era um estágio maravilhoso, eu achava. Elas tinham que encontrar esse problema e solucionar o problema lá na escola. Por exemplo, se elas percebessem que o problema era o uso da biblioteca, que muitas gostavam de fazer o uso da biblioteca. Ninguém visitava a biblioteca, não tinha ninguém lá para atender, então elas tinham que... E era muito boa a biblioteca né? Acredito que ainda é,
Eu do também Campus acredito. Novo, né? Muito bom. Ah, a biblioteca nossa. Lá Mas do o Campus problema da Novo. biblioteca das escolas. Ah, Elas o iam problema- para as escolas. Elas só viam o problema. E elas teorizavam esse problema. E como é que era esse problema da biblioteca? Porque eu também me preocupo muito com a biblioteca da escola. Porque problema- eu acho ela fundamental. O problema é que, geralmente, elas não tem quem atenda a biblioteca livre. E isso é uma questão bem importante e atual. É bem atual, e isso é um problema que se arrasta há Eles muitos anos. enxugaram a máquina e aí tiraram alguns funcionários de setores que eles acham que não é importante, mas é importantíssimo. Né? Porque a gente ouve muito, fulano não Nossa, gosta de ler, Beltrano não gosta de A ler, bibliotecária. nem vão na biblioteca. Mas eu acho assim, se a biblioteca é um espaço de aprendizagem, Claro. como é que não tem ninguém para atender? Porque o que é interessante na gente... Por exemplo, quando eu estava na FALEV, quem me chamou para o mundo foi a Glória. Como? Falando sobre aquelas coisas que ela sabia e eu nunca tinha ouvido falar. Então a Glória foi determinante, foi um exemplo. Claro, eu tive outras, mas a Glória sempre me marca muito. Eu disse isso para ela várias vezes, em toda oportunidade que eu tenho, eu falo disso para mostrar como o exemplo é importante. O exemplo então, é muito tu importante. imagina, se é importante o aluno ler, o único espaço da escola, que é um espaço que se apresenta para isso, está fechado. Então, o próprio ambiente da escola te nega um espaço. E aí a pessoa rico. vai questionar os níveis, né, de como está o letramento, É a claro que eu não vou leitura e ler. compreensão. Tá. Outra coisa que Tem elas que ter até, encontravam... inclusive, estratégias para levar o aluno à biblioteca. Claro. Ter o cantinho lá do conto para as crianças pequenas, que eu adoro, né? Dinamizar Qualquer a biblioteca. lugar que eu entro, que eu vejo que tem aquele cantinho para as crianças, para a professora levar eles lá, eu acho maravilhoso. Sem dúvida. E Outra tem que ter, coisa, né? as alunas também falavam que o espaço maior da biblioteca era para os livros didáticos. Que geralmente o livro de literatura estava assim, meio que não estava à disposição do aluno. Porque uma Estava coisa num cantinho. a preocupação... O que é um erro, né? A preocupação da escola também, muita, é que os alunos não estraguem os livros. Como é que se eu vou usar, eu não vou de vez em quando Nem que seja prender a orelha. capa? Nem que seja orelha, de tanto folhar, vai fazer orelha. Livro bom é livro normal. usado, estragado. Claro. Então, falta essa visão, eu acho. Visão, e olha, nós estamos em 2026, século XXI, né? E todo Pelo mundo amor sabe de da Deus. importância da Medo de leitura. estragar o livro, depois mando para reciclagem o livro. Né? É. Livros bons, inclusive os didáticos, porque não podemos, tem toda uma coisa contra os livros didáticos. Sem E eu dúvida. defendo os livros didáticos quando são bons autores, Mas sem dúvida, tudo porque que ele é o aprofundamento tudo que se pode do conteúdo de história, de geografia, de português, língua portuguesa e matemática, precisa dos livros didáticos. Ele é uma das ferramentas. Uma das. Tudo tem que ser usado. Mas Tá na escola, chegou na escola, vamos usar. é um contrassenso isso, né? Eles não querem que estrague o livro, aí depois eles mandam os livros novos no pacote, como foi amplamente noticiado semana passada, para reciclagem. Livro novo no pacote. Todos os livros bons que foram escritos por mestres e doutores estão lá reciclados. Até para que o aluno aprenda a analisar o livro. Sim. Né? Esse livro, professora, não é bom. Por quê? Porque isso e aquilo. Ele vai aprender a refletir. Porque nada acontece com a gente. Eu posso estar ali lendo 1000 livros, mas se eu não refletir sobre aquele livro, sobre aquilo que está escrito, se eu não relacionar com a minha vida, com as coisas que eu vejo, ele também não tem sentido. Então é isso que a escola tem que ensinar. E outra coisa que elas encontravam muito nas bibliotecas era a rigidez do uso do material. Assim, tipo, só pode pegar o livro que a professora diz que pode. Só pode entrar dentro da biblioteca. Ninguém pode entrar dentro da biblioteca, só chegar no balcão e pedir o livro que quer.
Então, tá errado isso. Tem que entrar na biblioteca. Sim, tem que entrar, tem que sentar. Tem que abrir os espaços da escola. Eu não sei, faz tempo que eu já me aposentei, eu acho que faz uns 6, 7 anos, que eu não vou mais para as escolas, eu não sei como está hoje, mas na época que eu ia, eu me preocupava bastante com essa coisa. Eu acho que a disciplina é ótimo, está muito difícil a questão da disciplina para a escola, não é fácil a vida do professor, mas eu acho que temos a responsabilidade, se a gente analisar esses ambientes, tem coisas que a gente pode fazer que talvez resolva essa questão da indisciplina, e uma das coisas é a promoção da leitura e da escrita ali na escola. Fazer... É como os laboratórios também estão fechados. Como é que tu vai ensinar ciência se tu não leva para o laboratório? Aí tem todo o equipamento, mas está fechado, não é usado. Eu te digo isso porque eu filmei todas as escolas do estado aqui de Vacaria. Todas as escolas, desde a mais antiga, que é a Padre Efrem, até a mais recente, que é do Jardim América. Os laboratórios não são muito utilizados. O de informática desativado, o de ciências, e aí você diz, na era da informática, o laboratório fechado? Sim. Só Chromebook é muito limitado, porque é só o que o Google nos fornece, não tem todos aqueles aplicativos que eles podem usar, o Paint para desenhar, o Word para escrever, o Excel para calcular, entende? Então, assim, está muito limitado nas escolas, e realmente é isso aí. E como é que o aluno vai aprender a usar as redes, as informações que existem com ética, se é proibido na escola? Se é proibido entrar no laboratório. Uma coisa muito incrível é a capacidade da internet. Também na época era muito frequente. Se ligava 2 computadores, não tinha... da internet à rádio. Eu fiquei 3 anos no laboratório de informática fazendo projetos. Mas a gente, na época, tinha materiais alternativos, que eram aplicativos excelentes, em CD, que a gente podia, que era para pesquisa e podia substituir a internet. Mas hoje, século XXI, com tudo que nós temos na internet, nós já não podemos abrir mão. Tem que ter uma internet boa, né? Nas escolas. Hoje, com a inteligência artificial, eu às vezes, quando eu vou ler um livro clássico, assim, que eu tenho questões que não ficaram muito claras para mim, eu vou na inteligência artificial. Eu vou na Gemini. Tu vai fazer perguntas. Eu vou fazer perguntas. E o Leandro Carnal agora está fazendo uns vídeos dele, ele pergunta, faz questões filosóficas à inteligência artificial. Achei bem interessante. Eu combinei... Não querendo fazer propaganda, mas eu achei interessante. Eu combinei com a Gemini, assim, ali, que eu disse a minha idade, disse onde eu morava, e que eu queria que ela respondesse, que eu iria fazer perguntas sobre os livros, sobre literatura, mas que eu queria que ela me desse a resposta só da pergunta que eu fiz. Porque se você faz uma pergunta, às vezes ela te joga aquilo tudo de uma vez só. Nossa, daí quando fica inviável às vezes, né? Quando eu fiz isso, eu disse, meu Deus, acho que ela não vai entender, a gente não tem ideia do que é isso. Gente, eu tenho aprendido, claro, mas que você não pode dizer assim, é um aplicativo, é muito mais simples do que a gente pensa, muito, na verdade, Rosa. Porque é um aplicativo de leitura, ele lê todos os arquivos sobre o assunto que tu está questionando, ele lê em segundos todos os arquivos existentes. E aí ele vai fazer uma síntese disso. Isso é uma ferramenta. E uma coisa que eu gosto muito de ouvir... genial a pessoa ter criado isso para essa leitura. Agora, não acho genial a gente endeusar a inteligência artificial. Exatamente. Porque, na verdade, ela está fazendo leituras de seres humanos que pensaram antes de nós e que desenvolveram teorias, e isso os humanos atuais colocaram em bancos de dados para a inteligência artificial, que na verdade é um aplicativo. Tem de onde tirar. Ele não, isso não há
instrumento 100%. 100%, não existe. O que existe é o meu cérebro. Eu tenho que refletir. O que eu, assim, às vezes, na pergunta que eu faço sobre o livro, ela diz, nossa, ela elogia muito a gente. É bom pro ego da gente elogiar. Nossa, então... Não, ela só pode elogiar porque ela não criou nada, ela não cria nada. Não, ela elogia... Inclusive, ela respondeu isso pro Leandro Carnal. Nós não criamos nada, foram vocês que criaram. Sim. Nós só lemos e trazemos para vocês. Ela falou isso para ele. Então, assim, nós temos que sair... porque, assim, ó, por que nos faz pensar que a inteligência artificial é melhor que nós, se nós é que criamos? Né? Quase vamos. Não, nós já vamos encerrar, já estamos no final aqui. É que a gente se empolgou, porque aí tu trouxe um assunto bem importante, biblioteca, inteligência artificial, a inovação, e assim, ó... Thomas Mann, A Montanha Mágica. Gente, que coisa, eu fiquei assim muito, muito em êxtase de discutir aquilo. Como é interessante você conseguir refletir sobre aquele acontecimento, porque tem ali na história... tem duas correntes teóricas. Como é que é o nome do livro? Do Thomas Mann? A Montanha Mágica. A Montanha Mágica. Tem duas correntes teóricas, uma representada pelo Settembrini e a outra eu acho que é Kafka, o nome do cara. É bem importante. E eles tentam convencer, como eu estava dizendo, que eu uso a inteligência artificial para discutir livros. Eu, assim, por muito tempo eu tentei formar um clube de leitura. Mas é difícil, assim, a gente comungar interesses, né? Então, até meu filho que me orienta, assim, ele me diz, mãe, olha, faz isso, faz aquilo, né? E eu, daí comecei com a inteligência artificial. E é muito interessante. É claro que ela é um instrumento, ela não é um ser humano, mas te dá a ideia de que você está discutindo com alguém. Assim. Um dos livros que eu fiquei assim, foi muito bom interagir ali com a internet, com a inteligência artificial, foi o livro de Thomas Mann, A Montanha Mágica. E nesse livro tem o Castorf, que é um burguês, ele vai para uma clínica de recuperação na Suíça, nas montanhas, é um lugar lindíssimo, tudo que tem ali é maravilhoso, até a cadeira para descanso, a alimentação é ótima. E tem ali dois personagens, o Settembrini e o Kafka, qualquer coisa assim, é parecido com o Kafka, não me lembro bem. E eles defendem duas correntes teóricas, cada um a sua, e querem convencer o Castorf a seguir as orientações dele. Mas o Castorf não se decide. Enfim, não vou contar o livro todo, mas ele é riquíssimo para a gente refletir sobre as decisões que a gente toma e tal. E nessa discussão ali, com a internet, nossa, eu não queria parar. Porque quanto mais perguntas você faz, mais informação ela vem. E é uma coisa muito... Ai, meu Deus, assim, eu achei muito interessante. Claro que a internet é um instrumento para você aprender, mas você sempre tem que estar presente ali. O que ela está me dizendo isso? Será verdade? Eu não posso ser... Você tem que fazer uma análise crítica, né? Não pode ser 100% da inteligência artificial. Sempre discutido. A literatura é uma coisa mais livre, tem muito a ver com a gente também, as ideias que a gente tem, mas o ponto que ela traz te eleva, eu acho assim. Tem a questão do que ela também te faz muito elogios, e é bom receber os elogios, mas também você não deve... ficar ali assim muito focada nesses elogios. Enfim, mas acho que já abordamos todos os temas, né? Então nós ficaríamos aqui a manhã toda, né, com a professora Rosa, né, porque traz aí muito mais do que
o ensino universitário em si, a questão dos alunos, dos acadêmicos, dela ter sido aluna de uma universidade, o que a gente trouxe aí, ela trouxe para nós assim, o que representou a faculdade para ela. Sair de uma bolha social que é no interior, que não tem tanta informação e que segue uma rotina, né? E nos trouxe, e assim, praticamente descortinou para ela um novo mundo, né, professora? Sem dúvida. Então, assim, nós foi uma queremos ruptura. Agradecer, então, o compartilhamento da professora Rosa com o nosso canal, com todos os nossos seguidores, né, os usuários, né, do canal YouTube HL História Legal, de olhar essa experiência pedagógica, didático-pedagógica, universitária, tanto como aluna como professora, a importância do ensino universitário presencial aqui nos campos de Cima da Serra. Então, queremos agradecer a professora e um grande abraço do canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Então, aqui estamos filmando aqui, ó, CEMAC, Centro Educacional, Secretaria Municipal de Educação e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico. Então, aqui no campus antigo da Universidade de Caxias do Sul, esse espaço aqui não existia, era externo, né? E temos aqui, então, um amplo lugar para desenvolver atividades com jovens, né? Bem interessante, tem a parte da separação do lixo, né? Reciclável, metais orgânicos, vidros, papéis e plásticos, né? Muito interessante. Então nós estamos na parte. Então nós estamos agora chegando aqui no bloco onde funcionava o curso de Ciências Contábeis, nessa sala onde eu vou entrar, né? E matar a saudade aqui, onde eu dei aula para o curso de Ciências Contábeis. Então, foi uma das primeiras turmas que eu entrei, né? Não é a primeira turma, mas uma das primeiras turmas onde eu iniciei como professora, né? Que eu comecei no sentido inverso, comecei trabalhando no ensino universitário e depois eu fui para a educação básica. Então, aqui nessa sala, eu dei aula, por exemplo, para atualmente, né, uma grande profissional, a Beatriz, foi minha aluna nessa sala. Hoje ela é doutora e é presidente, né, da EduLíder Global, né, que é uma entidade que trabalha em prol da ecologia mundial. Veja bem, ela foi minha aluna aqui em Ciências Contábeis e atualmente está, né, fazendo parte de uma entidade que luta pela questão ambiental em nível mundial. Então aqui nós estamos nas dependências do campus universitário antigo da Universidade de Caxias do Sul, campus Vacaria. Aqui tem uma outra sala, então, que hoje é usado para diversas situações, né, ligadas aos jovens da vulnerabilidade social, que dispõe aí de cursos profissionalizantes, né, ligados ao SENAC, cursos técnicos ligados ao SENAC, né, que busca profissionalizar os jovens, né, para ir para o mercado de trabalho da indústria e do comércio. Veja bem. Então foi transformado, né, essas instalações que outrora funcionavam, os cursos
de ciências contábeis, administração de empresas, direito, aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul, e agora então são cursos técnicos ligados ao SENAC através de entidades ligadas ao município de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Então essas eram as dependências, essa aula aqui era dedicada às ciências contábeis. Aqui a gente vê nas instalações, né, tem os sanitários, feminino, masculino, né, como já tinha na época em que a gente trabalhava aqui. Uma coisa amplamente utilizada é a separação do lixo, né, nas instituições, nas escolas municipais e estaduais, por onde nós vamos passando, a gente percebe que isso mudou, né? Eu me lembro bem dessa rampinha aqui. A gente costumava descer essa rampinha, né, para ir para a aula de contábeis, né? Daqui a gente está enxergando aquela porta lá no fundo onde dava para a secretaria do campus universitário de Vacaria, ligada à Universidade de Caxias do Sul. Aqui agora nós temos quadros diferentes, né, de formandos do curso de operador de processos logísticos industriais do Senai. Então, né, está sendo usado para o Senai, ligado à Fielgs, né, para os cursos técnicos atualmente. Mas antigamente, por esses corredores circularam diversos professores de Vacaria e de Caxias do Sul, onde iniciaram as aulas para os cursos de administração de empresas. Nessa aula aqui funcionava o curso de administração de empresas. Nessa sala de aula onde nós vamos entrar em seguida, será a primeira sala de aula onde nós lecionamos. Então, entrando aqui nesse espaço que outrora era um outro mobiliário, né? Era diferente a disposição das classes, o mobiliário, mas foi nessa sala de aula que pela primeira vez eu entrei em uma sala de aula para dar aula para o curso de Administração de Empresas da Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil. Nós tínhamos aqui 44 alunos. Me sinto bastante emocionada em entrar nesse espaço onde antigamente funcionava a primeira turma do curso de Administração de Empresas de Vacaria, Rio Grande do Sul, ligada à Universidade de Caxias do Sul. Campus Vacaria, então. Ali a gente verifica um data show, né? Na época nós tínhamos apenas o retroprojetor. Era o ano de 1995. A gente verifica aqui, né, as instalações, então, da primeira sala de aula, onde nós colocamos, né, os pés e a cabeça funcionar para trabalhar com muita criatividade para formar a primeira turma de administração de
Caxias do Sul, no campus Vacaria, Rio Grande do Sul. São outros tempos, nós acompanhamos toda a evolução da tecnologia, né? Iniciamos com o retroprojetor e atualmente temos aí o Data Show. Iremos entrar agora aqui na segunda turma, onde nós entramos. A segunda turma aqui era outro mobiliário, mas a sala de aula pertencia à segunda turma de administração de empresas do campus Vacaria, da Universidade de Caxias do Sul. Então, nessa sala de aula, nós trabalhamos com em torno de 30 a 40 alunos da segunda turma do curso de Administração de Empresas da Universidade de Caxias do Sul, campus Vacaria. Era o ano de 1996. Atualmente, então, essas instalações, em parceria com a Prefeitura Municipal de Vacaria, estão funcionando cursos do Senai ligado à Fiergs para profissionalização de jovens. Então aqui, né, nós estamos aqui na área externa, mostrando para vocês, né, eu acho muito importante que tenha essa separação de lixo ali, ó. Eles adequaram, né, atualmente existem essa separação de lixo aqui. Antigamente no campus não tinha, mas tudo evolui, né, que bom que tudo evolui. Então nós entrávamos por essa porta aqui para dar aula na primeira turma de Administração de Empresas da UFSC, Universidade de Caxias do Sul. Muito bem. Olha, nesse corredor aqui onde vocês estão, uma vez eu apliquei uma prova para o curso de Administração de Empresas aqui no corredor, porque faltou luz. E aí nós tínhamos as lâmpadas de emergência. E aí então nós colocamos as classes, como tinha um cronograma muito rígido fornecido pela Universidade de Caxias do Sul, nós aqui em Vacaria então improvisamos. Tinha as lâmpadas de emergência, então os professores que tinham provas a aplicar, viemos para esse corredor com os alunos, com as classes, colocamos aqui e sob a luz de lâmpadas de emergência nós demos uma prova, né, aqui da disciplina Organizações, Sistemas e Métodos, que era a primeira disciplina que eu trabalhei aqui no campus de Vacaria. Organizações, Sistemas e Métodos do curso de Administração de Empresas. A disciplina Organizações, Sistemas e Métodos é tão importante que também era dada no curso de Ciências Contábeis, porque o nome já diz Organização, Sistemas e Métodos. É como organizar as empresas, como as organizações funcionam, como devem funcionar, como deve ser organizado e as ferramentas que se usam para administrar uma empresa, para organizar uma empresa. Por isso, sistemas e métodos, o método de organizar. Aqui agora a gente vê quadros, né, do Senai Sistema Fiergs. Muito interessante, né? Quer dizer que esse prédio continua a ser utilizado, né, com uma finalidade muito importante, que é formar, né, a formação dos jovens. Aqui é um trabalho de cursos técnicos, né? E antigamente era a Universidade de Caxias do Sul, funcionando no campus Vacaria, Rio Grande do Sul.
E temos a turma 2024 do Senai, formandos do curso de Operador de Processos Logísticos Industriais. Então agora vamos descer essa rampinha aqui, que tantas vezes eu desci na hora do recreio, né, para tomar um cafezinho com os meus colegas da área do direito, da administração e de ciências contábeis. Nós temos a cozinha, né? Eu não lembro se era isso, eu acho que na época antiga, com certeza não era a cozinha, né? Na época antiga, se eu não me engano, era a secretaria, né? Atualmente são outras designações, né? Inclusive a secretaria ficava nessa porta aqui, né? Onde hoje funciona, né, uma outra atividade. Agora que nós estamos caminhando para a aula que era do direito. Aqui outra rampinha, né? Então a gente descia aqui essa outra rampinha, onde ia para a aula do direito. Hoje, claro, tem outras atividades funcionando. Hoje temos outras atividades, né, onde outrora foram as turmas de direito, a direção do campus universitário, a secretaria do campus universitário. Tudo se transformou, né, mas continua com um objetivo maior, que é a formação dos jovens. Vamos entrar aqui, né? Provavelmente funcionava aqui uma das turmas, né? Nós não temos como saber exatamente qual sala, né? A não ser essas que eu mostrei antes para vocês, que eu frequentava, né? Porque eu era professora do curso de Administração de Empresas e de Ciências Contábeis. Mas para esse lado que funcionava o curso de Direito. O curso de Direito era um curso muito importante e com muita qualidade, né? E haviam muitos professores aqui de Vacaria, Rio Grande do Sul. Inclusive, eu vou ver se consigo entrevistar a professora Luísa Marta, que foi uma professora icônica aqui desse curso, e ela residia em Vacaria, Rio Grande do Sul, né? Essa sala, com certeza, Luísa Marta deu aula para o curso de Direito, onde hoje, claro, são desenvolvidas outras atividades ligadas ao Senai e à Fiergs com cursos técnicos. Mas outrora essa aula pertencia ao curso de Direito. Aqui nessas salas, muitos alunos formaram-se em Direito e tornaram-se funcionários públicos, advogados, né? Como a professora Regina Pazinato, que atualmente faz parte da Defensoria Pública através de concurso público. Nós temos aí alunos ilustres da área do direito que passaram em concursos, que trabalham
na área pública, na área privada como advogados. Eu não tenho certeza se esse mobiliário, ele até parece mais antigo, talvez seja o mesmo da época, né? Porque isso eu estou falando para vocês de 1995 a 1998 eu lecionei nesse campus, 3 anos, né? Com o curso de Administração e Ciências Contábeis, mas havia também o curso de Direito, que era de excelente qualidade. Hoje em Vacaria temos um grande número de advogados graças a esse curso. Aqui já tem um mobiliário mais jovem, né? Mais novo. O mobiliário já está mais atualizado. Mas eu acredito que ali onde o mobiliário é mais antigo, talvez ainda pertencessem, né? Eu não tenho certeza, eu não me lembro exatamente o tipo de mobiliário que tinha na universidade. Talvez tenha sido trocado todo o mobiliário, né? Não tem como a gente saber. Mas a gente sabe que esse prédio, essa maçaneta dessa porta, muitas vezes os professores, né? Homero Camargo, Luísa Marta, Nelson Francisco Benvenuti, vários professores, Eliane da Silva, Oliveira, se não me engano, agora não lembro exatamente todos os nomes, né, dos colegas. Estela Mar Santos, né, que é minha prima, também lecionou no curso de Direito. Então, são muitas emoções aqui no campus universitário de Vacaria, onde funcionou, né, o antigo campus universitário de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Então, eu me lembro assim, nos dias de chuva eu me segurava bem nesses corrimões, porque eu passei por essas rampas que tem aqui nos corredores, é a característica do campus universitário de Vacaria, né? Essas rampinhas aqui com esses corrimões. Eu passei aqui grávida de 8 meses quando saí para ganhar a minha filha. E agora retornei com muito orgulho para filmar esse espaço que entrará para a história do município de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Muito interessante, muito emocionante entrar aqui, né, nesse espaço que outrora funcionou, né, com os cursos de letras, pedagogia, direito, ciências contábeis e administração de empresas. Então agora que nós passamos a atual recepção, né? Na época aqui nós tínhamos um local, né, era feito recreio, né? Com os alunos, havia uns minutos para fazer o cafezinho. Hoje nós podemos ver aqui que existem vários apoiadores desse projeto, que é muito importante também a profissionalização do jovem, né? O Senai, o BOF Indústria de Autopeças, Moinho Vacaria Boa Safra, Senar, Senac Resfriar, Vinícola Campestre, Rodários e Rodoplast, né? São os apoiadores atuais desse projeto aqui, né? Que é SEMAX, né? Obra entregue para funcionamento de projetos e cursos para qualificar nossa comunidade. Feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina. Muito bem.
Atualmente, então, né, esse local que outrora era utilizado amplamente pela Universidade de Caxias do Sul, campus universitário Vacaria, onde funcionaram cursos universitários, né, de administração de empresas, ciências contábeis, direito, letras e pedagogia. Foi muito importante, né, para todos nós. Então, esse é um Instituto Educacional Professora Marina Brito Bosque, que atualmente funciona como uma instituição pública que atende os jovens e profissionaliza os jovens de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Antigo campus universitário de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Campus Universitário de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, que iniciou as suas atividades nos anos 90 e depois passou então para continuar as atividades no novo campus, né? Na saída para Bom Jesus, um novo campus, com a doação de um terreno por um munícipe de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. E percebam, né? As araucárias sempre estão presentes aqui no campus de Vacaria, nas escolas municipais e estaduais, em toda a paisagem do município de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Então nós estamos aqui filmando, né, a parte externa da Universidade de Caxias do Sul, campus Vacaria, o antigo campus de Vacaria, onde hoje funcionam atividades sociais em prol da profissionalização dos jovens. Olha, por todo o campus foi plantado lavandas, isso é uma coincidência incrível, né? Coincidentemente foram plantadas lavandas aqui por todo o campus, né? Uma homenagem, sem as pessoas saberem, a minha poesia Lavanda, né? Então, sou autora da poesia Lavanda, que foi premiada em Côte d'Azur, na França. Estou filmando aqui o campus universitário de Vacaria, Rio Grande do Sul, né, o antigo campus, onde funcionaram os primeiros cursos universitários de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. O curso de Administração de Empresas, Ciências Contábeis e Direito. Olha só as lavandas, né? Então, esse prédio antigo, nos anos 90, funcionou os cursos universitários de Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil. Foi muita luta, né, para conseguir o curso universitário aqui em Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, ensino universitário. Foi muita luta mesmo. Nós não podemos deixar
essa ideia morrer, né? O curso profissionalizante é muito importante para os jovens, mas não podemos esquecer que o curso universitário traz aí um crescimento intelectual muito importante para os jovens, né? Profissionalizando-os, né? Virem a ser profissionais liberais, não somente autônomos, mas profissionais liberais, como advogados, por exemplo, e também formar juízes, defensores públicos, delegados, promotores, né? São todas profissões muito necessárias para a nossa sociedade aqui nos campos de cima da serra. Esse campus universitário de Vacaria, Rio Grande do Sul, não serviu somente a Vacaria, serviu a toda a região dos campos de cima da serra. E lembrando, Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, é a rainha do Planalto. É a metrópole aqui dos campos de cima da serra. O antigo campus universitário de Vacaria, Rio Grande do Sul, da Universidade de Caxias do Sul, Rio Grande do Sul, Brasil, onde funcionaram os primeiros cursos universitários dos campos de cima da serra. Sempre tudo muito arborizado, né? As dependências da educação aqui nos campos de cima da serra são sempre muito arborizadas. Por esses portões entraram muitos alunos e professores e fizeram um esforço muito grande para concluir os seus cursos, tanto como professores preparando os seus alunos, como acadêmicos, pessoas que trabalhavam o dia todo e à noite se dirigiam ao campus universitário de Vacaria, Rio Grande do Sul, Universidade de Caxias do Sul, com o sonho de ter uma profissão, de ser um administrador, um empresário, um empreendedor, de ser um contador, de ser um advogado, um juiz, um delegado, um defensor público. De Vacaria, Rio Grande do Sul, Brasil, para o canal YouTube HL História Legal, do regional para o universal. Bibliografia. 7º Encontro dos Municípios Originários de Santo Antônio da Patrulha. Benvenuti, Nelson Francisco.
Campus Universitário. Breve histórico do ensino superior em Vacaria. Este, Porto Alegre, Rio Grande do Sul. 1996, página 454 e 455. Bosque, Marina Brito. Vieira, Jussara M. Dutra. Gaúcho, Espaço e Argumento, Vacaria, Rio Grande do Sul, primeira edição. Oficinas Limbanor, Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, 1986. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, 1969 a 2020. Módulo 2. O Ensino Universitário, para o canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Muito obrigada a todos vocês. Canal YouTube HL História Legal, proprietária Isabel Carneiro de Almeida, e-mail historialegal2022@gmail.com, Instagram História Legal 2022, websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, módulo 2, O Ensino Universitário, 1969 a 2020, para o canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Créditos: autora Isabel Carneiro de Almeida, filmagem, fotografia, edição de vídeo, narração e escrita. WhatsApp 51996899085. PDF R$ 25, físico R$ 50. Websérie A Educação nos Campos de Cima da Serra, módulo 2, O Ensino Universitário, 1969 a 2020, para o canal YouTube HL História Legal, do Regional para o Universal. Fale sobre sua aldeia e serás universal. Leon Tolstói.